Olá galera, bem-vindo ao nosso vídeo, ao nosso canal. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês, partilhar com vocês um pouco sobre a crítica da religião, segundo Karl Marx, e a sua atualidade. Como essa crítica que Karl Marx faz à religião do século XIX, analisando o Estado capitalista, o sistema capitalista, é uma crítica que, se não de modo global, total, mas ela continua atual e nos ajuda a entender as formas religiosas da nossa época pós-moderna, as formas alienantes da religião. E eu vou proceder à minha reflexão de hoje. Nós vamos partir de dois pontos de vista, de duas partes. Vamos dividir em duas partes. Em primeiro lugar, a crítica da religião que Karl Marx faz no século XIX, ele não critica a religião por ela mesma. E lembrem que, para Karl Marx, a sociedade existem duas dimensões na sociedade. A infraestrutura, que é a base econômica, o sistema de produção, no caso, ele analisa o sistema capitalista, e a superestrutura, que é todo o aparelho ideológico, que é reflexo da infraestrutura, que serve para justificar aquele modelo de sociedade, que é o Estado, que são a educação, as instituições sociais de modo geral, são reflexo desse sistema econômico. Refletem esse sistema para ajudar justamente a manter esse sistema social injusto e opressor. Então, Marx, a crítica que ele faz ao Estado, denunciando a exploração do Estado, ele, num segundo momento, é que ele tece a sua crítica à religião. Porque, para Marx, lembrem, a religião ela é ideologia pura, é reflexo do sistema social e econômico. Então, é preciso, em primeiro lugar, denunciar a alienação do trabalho, denunciar a exploração, denunciar as injustiças cometidas pelo Estado, a exploração do Estado. E, num segundo momento, a religião. Por quê? A religião, para Marx, ela é o ópio do povo. A religião, ela impede as pessoas de lutarem por um mundo melhor. Por isso que, num segundo momento, a gente vai ver aqui como a religião, o que é que ela faz? Ela é um empecilho para a transformação da sociedade, porque ela faz com que as pessoas transfiram, deixem de lutar por uma sociedade melhor no aqui e agora e transportem ou projetem suas esperanças para o paraíso, para um mundo além deste mundo material, para um plano mais metafísico, para o céu. Então, Marx faz essa crítica da religião neste sentido aí. Religião como produto do sistema capitalista, como reflexo dessa estrutura social alienante, exploradora, e que impede as pessoas de analisarem a realidade social. Ela é um empecilho neste sentido. A religião, Marx profetiza o fim da religião. A religião tem que ser extinta porque ela não ajuda no processo da humanização do homem. Ele afirma na obra A Questão Judaica que não é a religião que faz o homem, é o homem que faz a religião. A religião não é algo que nasce com o homem, que é uma dimensão do homem. Pelo contrário, a religião é um instrumento do Estado, um instrumento ideológico para justificar o Estado opressor. Tenham em conta que Marx analisa aí o Estado prussiano, o Estado alemão do seu tempo, que estava vinculado à Igreja. O Estado mantinha a Igreja economicamente, em troca a Igreja, com seus dogmas, suas doutrinas, justificava o Estado, a existência do Estado. O Estado como o representante de Deus na Terra, como um sistema que serve para manter o equilíbrio social. Então, a esta vinculação da Igreja com o Estado leva Marx a tecer uma crítica à religião, a lutar para extinguir e acabar com a religião em geral.
mas porque ele tem em vista aí o contexto, não é, social, eclesial do seu tempo, dessa ligação da igreja com o Estado. Realmente a gente não pode negar que ao longo dos séculos a igreja, ou a igreja católica que foi mais predominante, mas as religiões de modo geral, elas foram instrumentalizadas pelos poderosos para justificar a opressão. Por exemplo, no período da escravidão, não é novidade para nós que a igreja dizia, né, sofram com paciência, né? É sofrendo com paciência que se ganha o céu, justificando aquele sistema de opressão. Claro que existiram vozes que denunciaram a escravidão, mas de modo geral a religião foi instrumentalizada para justificar este sistema. Na Idade Média também, na Idade Moderna também, e etc. Não podemos negar essa crítica que Marx faz. A religião foi mesmo instrumentalizada ao longo da história, ao longo dos séculos. É interessante que neste tempo ninguém acusava a igreja de fazer política. Mas quando a igreja católica, por exemplo, começa a tomar partido em favor dos pobres, né, por exemplo, no Brasil, a luta pela terra teve grande contribuição da igreja católica, a fundação dos sindicatos, a organização sindical, na fundação do MST, de muitos movimentos sociais, e a igreja começa a tomar partido pelos pobres, pelos desfavorecidos da sociedade, e se incomodou porque muita gente começou a dizer que a igreja estava se metendo onde não devia, estava fazendo política que não é o papel da igreja. Mas antes, é curioso, quando a igreja estava atrelada aos governos, aos poderosos e aos ricos, ninguém a acusava de fazer política. Então essa crítica que a gente deve compreender, muito atual de Karl Marx, que vê que faz esse diagnóstico, né? Como a religião ela foi instrumentalizada ao longo do tempo como instrumento de opressão do povo, da sociedade. Hoje, a crítica de Marx é atual porque vivemos agora num contexto pós-moderno com este advento do fundamentalismo religioso, né? Das seitas, dessas religiões que pregam muito a prosperidade econômica, fuga do mundo, da realidade material, promessa de milagres, de curas, libertação, mas nenhuma preocupação com a realidade social, econômica. Então, como no tempo de Marx, ainda hoje a religião ela é instrumentalizada para oprimir, muitas vezes, para manipular, para alienar as pessoas. Ora, um tipo de religião assim, ela não serve para humanizar a humanidade, para construir um mundo melhor. É verdade que nunca vamos ter o paraíso aqui na Terra, é verdade. Mas não significa que devamos cruzar os braços e que não devamos lutar por uma sociedade mais justa e igualitária. Até os discursos hoje estão de moda, de muitos líderes religiosos, sofra com paciência que você vai ganhar o céu no fim de tudo. O importante é o mundo além deste daqui, além do mundo material. E Marx diz, não, é importante construir um mundo melhor aqui na Terra. Né? Não só ficar olhando para o céu, para outro mundo, mas nos preocupar com o aqui e agora. Nesse sentido, é possível dar razão sim a Karl Marx, não de modo global, total, evidentemente, mas a sua crítica da religião continua atualíssima, continua válida em muitos pontos. Isso é reconhecido por muitos teólogos e líderes religiosos também. E devemos aprender dele, nesse sentido, a ter um senso crítico diante das religiões. Claro que não podemos condenar as religiões, que é uma dimensão do homem, mas devemos reconhecer sim que a religião ela pode e muitas vezes é mesmo instrumentalizada para justificar os interesses de uma classe que explora e que maltrata a grande maioria, que são os trabalhadores. Compartilha aí o nosso vídeo, se inscreve e até o nosso próximo encontro.